você quer ler o restante aqui da 241? Fala da capítulo 7, né? Começa a ler aí, depois você vira a folha e continua. Capítulo 7, os elementais do reino mental ao pré-humano. As principais vertentes do pensamento, matéria elementar, princípios inteligentes e elementais. Do impulso à intuição, humanidade, pré-humano ou sub-humano. As principais vertentes do pensamento. A questão 26 do Livro dos Espíritos, ao perguntar aos espíritos quanto à possibilidade de se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito, aqueles responderam afirmativamente a Kardec, pelo pensamento. O espírito citado é o princípio inteligente do universo. Na 25A do Livro dos Espíritos, a pergunta, entendemos aqui, por espírito, o princípio inteligente e não as individualidades designadas por esse nome. Para que não houvesse equívoco, os Espíritos acrescentaram a questão 76 do Livro dos Espíritos com a resposta. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade, não mais o elemento inteligente universal. A matéria referida é a primitiva ou o psiquismo divino, do qual se originou o próprio espírito, da questão 23 do Livro dos Espíritos, e não a secundária do sistema periódico que conhecemos. A matéria etérea e sutil, a matéria primária, que forma a base da energia universal, é o princípio da matéria pesada, visível e tangível, em constante movimento. As moléculas secundárias da tabela estereogenética são aglomerações das moléculas primordiais. Pelo pensamento, admitimos serem dois os elementos constituintes do universo, espírito e matéria, embora, de fato, não sejam. Somente quando nos servimos de forma consciente e moralizada do pensamento, poderemos visualizar e compreender o mesmo elemento em dois estágios distintos, um mais e o outro menos inteligente, um presidindo e o outro executando. Aqui ele faz referência à questão 26 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta quanto à possibilidade de se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. E eles responderam pelo pensamento. É isso mesmo, mestre? Exatamente. E essa é a grande dúvida aí já, desde o começo, né? Aham. Pois é. O espírito citado é o princípio inteligente do universo. A 25A do Livro dos Espíritos diz: entendemos aqui, por espírito, o princípio inteligente, e não as individualidades designadas por esse nome. Para que não houvesse equívoco, os espíritos acrescentaram a questão 76 do Livro dos Espíritos, a resposta. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade e não mais o elemento inteligente universal. Ai, meu Deus, dá um nó na cabeça da gente aqui, porque aqui ele diz o seguinte. Na questão 26, eu pergunto aos espíritos quanto à possibilidade de se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito.
o espírito pode prevalecer sem a matéria, não é isso, Sebastião? Depende do espírito que você está falando. Talvez ele seja a própria matéria. Sebastião. Precisa dar nó nos miolos da gente? Como assim? Só por isso que chama codificação. Porque se ele falou que o espírito é o princípio inteligente, não falou? Sim. E a individualidade, quer dizer, o espírito individualizado. Ele não falou que a molécula secundária é uma porção da molécula primária? Uhum. A molécula primária não é uma aglutinação de princípios inteligentes, que são os átomos primordiais? Sim. Então, não fica difícil. Então, se eu juntar uma porção de espíritos, átomos primitivos, eu não construo o átomo físico? Se juntar os átomos primitivos, você constrói o átomo físico. Isso. Por isso que Miramês fala que a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito. Que a matéria física é um dos estágios do próprio espírito, conforme Leon Denis. Por isso, se eu estou falando da matéria primitiva, que é o psiquismo divino, então, pelo pensamento, eu consigo vê-los. Porque onde meu pensamento está, aí estou eu. Uhum. E Leon Denis fala que é simples, porque quando, no ápice da minha vontade, agindo com o pensamento, eu atraio esses espíritos e gravo neles a minha inteligência. Porque eles são simples, sem ciência. E eles, em mim, se torna a força de atração. E a atração se faz amor. A lei de amor, a atração não é a lei de amor para a matéria inorgânica? Uhum. Então, ele estava atraindo. E o amor não é um punhado de princípios inteligentes? Sim. Ele estava mostrando. Então, eles vão deixando o rastro. Então, se você usar o pensamento, você consegue vir ao encontro do seu próprio pensamento os espíritozinhos, os princípios inteligentes. E, ao mesmo tempo, você enxerga de onde eles estão vindo. Então, vendo eles fora da matéria primitiva e a matéria primitiva de onde eles saíram e vendo a própria matéria primitiva eles agindo sobre ela, para ser mais exato. Porque na questão 22 do Livro dos Espíritos, a questão 22A, não fala que ele age sobre essa matéria, de onde ele saiu? Sim. Aqui é a 26. Aí você volta lá na 22, a 26, você vê pelo pensamento. É o mecanismo que você tem para enxergá-los. Porque o pensamento não é uma emanação da própria consciência. Agora, minha pergunta é, o espírito sem o corpo, ok, mas o corpo sem o espírito ele não existe, né? Ele é inerte. Sem o espírito né? No jeito que passaram para nós, pode ser. Mas se você considerar o espírito princípio inteligente, eles não têm condição de conduzir o corpo, porque só o espírito individualizado tem. Por isso que ele aparece ou parece inerte. Então, não tem o comando. Esses espíritos sabem obedecer para ser átomos, ser moléculas, ser células, ser órgãos, mas eles não sabem ainda comandar o próprio corpo. Embora tenha o corpo, nós chamamos, quando está em estado vegetativo, não tem um espírito comandando, tem esses pequeninos. Gerenciando os órgãos, tecidos, células, moléculas, mas não tem movimento o corpo, porque não tem um comando maior. Tem um outro ponto, Sebastião. O espírito, por si, sozinho, ele não tem comunicação, a não ser por meio de batidas ou qualquer coisa, mas ele não tem por si, por exemplo, a condição da verbalização. Ele precisa de um pouco para que ele possa usar o aparelho fonador e se expressar. Ele sozinho não pode, não é isso? Ele não tem essa condição.
Na realidade, depende do espírito que você esteja falando, ele tem, porque do contrário, como que você encontra um espírito materializado no meio da rua que te dá um cheiro, te dá faz um cafuné, te dá um conselho e depois está no meio da quadra, porque isso aconteceu comigo. Aí você anda 2 passos e olha para trás para agradecer, cadê o cabra? Então depende do tamanho evolutivo do espírito. Mas, Porque quem precisa dessa articulação da palavra somos nós. mas ele, nesse caso aí, não lhe interrompendo já, só para a gente não perder o fio. Nesse caso aí, ele não se utilizou do que você tem enquanto encarnado, por exemplo, do seu aparelho fonador, ou você teve a capacidade mediúnica de ouvir e de sentir tudo isso, não é isso? Ele não se utiliza da matéria de alguma forma? Normalmente ele utiliza quando a gente não tem a capacidade de percebê-lo intuitivamente ou em outros estágios mais sutis. Você poderia conversar com ele de mente para mente, como se você estivesse dentro da mente dele e ele dentro da sua. Ele não precisava nada desses processos mais grosseiros. Mas se você não consegue isso, ele vai ter que fazer um ruído para você usar o seu ouvido, vai ter que fazer alguma coisa para você usar os seus olhos para vocês criar um diálogo. Já que você não está alcançando ele no nível consciencial, que poderia o diálogo ser de consciência para consciência, nem usando a mente. Mas por conta da nossa precariedade aqui, é que eles têm que lançar mão. Ele pode construir, por exemplo, uma garganta plasmática. Você não a vê, mas ouve a voz. Você fica procurando aonde está essa voz. E pode construir uma garganta fluídica. Você vai, às vezes, correr, mas você só vai ver a garganta falando. Às vezes não consegue ver nem a boca, porque a corda vocal está lá dentro. Você vai fazer o barulho com a corda vocal. Você não vai perceber a boca. Mas que negócio maluco é esse? Mas quando se trata de um espírito evoluído, eles nem usam esse tipo de recurso, até para não chocar, na verdade, não é isso? Agora, exatamente. Eles procuram ser o mais discreto possível. Exato. Interessante. Mas aí, gente, eu queria que vocês perguntassem também alguma coisa. Ouviram? Tá bom, Neto. Olha, teve uma época, Sebastião, que vocês lembram, domingo passado? Desculpa. Domingo passado a gente estava com a dúvida sobre o ovoides. A gente ficou falando um bom tempo, né? A gente ia pedir para o Sebastião. Lembra, Gurias? Vamos lá. Sim, Deus. Então, vamos dar um exemplo no Pedro Álvares Cabral. No livro Ícaro Redimido, não fala que ele chegou a um passo de tornar-se um ovoide? Por consciência de Pedro Álvares Cabral, não, o Santos Dumont. Por conta do que fizeram da sua invenção, o avião, que ele não fez para jogar bomba em ninguém, e além do suicídio, a culpa e etc. Então, quem estava chegando na estádio de ovoide era a personalidade de Santos Dumont ou o espírito? Porque ela é só uma fração dele. Então, quem vai ao estádio de ovoide é só o que está encarnado, que perdeu a parte física, perdeu a parte perispirítica pela consciência de culpa, né, pela autopunição, ou até pode ser por rebeldia também. Porque eu não cuido do meu corpo, deixo ele morrer e continuo desleixado, perco o perispírito também, mas sou eu a alma. Não é o meu espírito que tem quase a idade do universo e deve ter no mínimo 1000 almas lá, porque isso é o Dr. Raul Teixeira que fala que no mínimo nós já temos uma média de 1000 vidas, 1000 almas que nós já animamos na Terra. Agora imagina o espírito que tem quase a idade do universo, quantas almas compõem o seu clã? Se você imaginar
Jacó, Moisés, Elias e João o Batista é o mesmo espírito em 4 etapas, de acordo com Hernani Santana na obra Universo e Vida. Uhum. Moisés retorna como Elias. Então Moisés não existe mais. Elias retorna como João Batista. Então Elias também não existe, é só o João. E não foi isso que vimos no Monte Tabor. Nós vimos Jesus conversar com Moisés e Elias. João Batista só não esteve presente porque tinha acabado de desencarnar por um processo bem dramático, que é a decapitação. Então seria exigir demais dele, né, estar presente tão rápido, por mais evolução que ele tivesse. Então, a cada etapa, nós desenvolvemos uma personalidade. A alma é o centro consciencial dessa personalidade. Se ela não conseguiu gerenciar o patrimônio, ela perde o patrimônio, mas não perde a consciência. A minha dúvida no domingo passado era exatamente isso. O HD, que é o espírito, ele fica, o trabalho que ele teve, toda a construção, todo o caminho que ele percorreu, isso fica lá gravado. Agora, quem perde essa parte e se torna ovoide é, na verdade, o perispírito, é isso? Exato. A alma, cada alma tem o seu perispírito para gerenciar o seu próprio corpo. Exato. Existe um perispírito global no espírito, mas cada alma tem o seu para gerenciar o seu próprio corpo. Então, ela que perdeu, além do corpo, perdeu esse universo perispiritual que ela usava a sua mente para comunicar-se com outras realidades. Por conta da autoculpa, autopunição, esse processo de dilaceramento, ela acaba ficando só com o estado consciencial. Ela não perde o conhecimento, ela perde o patrimônio que ela está conduzindo. Exato. É isso que eu queria entender, porque o espírito, até onde eu entendi, o espírito ele não se desfaz, ele continua com tudo lá. Entendeu, meninas? Quando eu questionei domingo, isso era exatamente isso que eu tinha entendido mesmo. Agora, eu não sabia que perdia o perispírito também. Na verdade, eu entendi o seguinte, que era a partir daqui, desse momento evolutivo que a gente está. Isso aqui ficaria perdido. Não. Isso aqui ficaria acumulado, mas a gente não iria conseguir romper com essa mesma estrutura, mesmo que se reencarnasse. É isso que eu entendi. Agora, eu entendi direito. Nas obras de André Luiz, ele mostra a perca do perispírito de 2 modos. Você pode perder o perispírito por negligência, aí você perdeu o patrimônio. Ou pode sutilizá-lo e ele desaparecer dessa faixa vibracional. Ele mostra, ele fala, mas aquilo lá o perispírito está sumindo, está por evolução, ele construiu o degrau de cima. Então a parte de baixo foi sutilizada, então ele sumiu dessa frequência. Agora o outro perdeu por negligência. Só que quem perde por negligência, o que chamamos de ovoides, é menos do que um vírus, o tamanho. Por isso que ele vai voltar lá nesses universos diminutos para conquistar cada elemento que ele malversou. E vai ajuntando os elementos para construindo a sua forma no futuro. Por isso que na forma, a alma que perdeu seus corpos, ela regride na forma. Ela vai animar um átomo, uma molécula, né, uma estrutura, uma pedra, uma rocha lá do reino mineral, depois vegetais. Por isso que o inferno de Dante é o quê? Não tem almas com corpos de árvore, serpentes. Então ele vai perdendo, como no abismo de Ranieri também você vê isso. Ele vai perdendo os elementos que mantinham a forma humana e ele vai retroagindo. No caso do ovoide, ele perdeu tudo, ele perde a referência, então ele vai ter que voltar quase que na origem da vida. É como se ele voltasse lá na origem do princípio inteligente e começasse a rebanhar os elementos outra vez. Para conquistar um pedaço perdido, né, da atualidade até onde ele
regrediu, não é Exato. isso? E o mais delicado não é isso, ele vai ter que convidar os elementos que ele maltratou, ou seres com a mesma frequência daqueles que sofreram os maltratos, porque tem alguns que já foram participar de outros corpos e não vão querer embarcar com ele na nova canoa. Só que ele vai pegar naquele mesmo padrão e vai recuperá-los, reconquistá-los e ir reconstruindo gradativamente. Por isso que tem espíritos já refeito esse processo e já está no reino humano de novo, ele encarna, ou melhor, acontece o processo de concepção uma vez, ele vai alguns instantes e desencarna. Depois, minutos, horas, dias, meses, tem o caso do Divaldo, citam um deles, ele encarnou, melhor, foi para o processo de gestação, ele só chegou aqui, parece que na 6ª ou 7ª tentativa. A última tentativa, ele foi até o 7º mês e não conseguiu concluir. Então, ali era reconstruindo a cada concepção e a parte gestatória que foi acontecendo. Mas para chegar aqui, no caso do ovoide, ele pode levar milênios e milênios sem contas até... É mais rápido que o primeiro trajeto, porque eu já tenho conhecimento. É o aluno que vai fazer o ano outra vez, ele já tem base do conhecimento. Uhum. Então, ele assimila mais fácil o que ele deixou de assimilar. Então, não vai gastar 1 bilhão e 500 milhões de anos, segundo André Luiz, nem 4 bilhões de anos, praticamente, segundo Joana de Anjos, para construir só o corpo. Mas pode gastar alguns milhões de anos, sim, até chegar no estágio atual de humanidade outra vez. Sebastião, enquanto isso, o espírito vai encarnando outras almas? O espírito é como se fosse um grande empresário. Faliu uma empresa, ele não vai ficar lá chorando as pitangas, como a gente fala no popular. Ele vai para outra empresa. Se der para recuperar judicialmente ou de outro modo aquela empresa, muito que bem. Ele ficou com as experiências daquela empresa, pode reaproveitar os funcionários, reconvidá-los e começar de novo. Tem um caso de um empresário no Rio Grande do Norte. Ele faliu 17 vezes. Só que hoje ele tem um criame de galinhas. Aí na Bahia a gente fala galinha de capoeira também, ou só lá em Sergipe? Tem aqui na Bahia também. Galinha caipira, a gente chama. Caipira, mas lá em Sergipe eles falam galinha de capoeira. Então ele tem 75 mil galinhas soltas, livres. E os ovinhos das galinhas dele têm 8 vezes a potência do ovo caipira. Tanto amor que ele dá a elas. E as búfalas dele, não precisa ninguém buscá-las para a ordenha. Elas vêm sabendo que vai ganhar um belo banho, vai ganhar música, vai ganhar carinho, e dá um leite totalmente diferenciado, um produto totalmente diferenciado. Mas para chegar onde ele quis, dando a liberdade a esses animais, ele faliu 17 vezes, porque ninguém comprava o seu produto. Porque fica mais caro. Então, hoje ele tem produto... Eu acho que tem gente na fila esperando o produto, porque a qualidade é totalmente diferenciada. Então, o espírito, na tentativa de erro e acerto, ele pode se equivocar, porque é imaturo, ele está aprendendo ainda. E assim como a própria alma, porque ela tem que aprender um tanto por si. Ele não vai fazer por ela o que lhe cabe. Ele dá as diretrizes, ele é um empresário. O empresário, se ele é um verdadeiro empresário, ele sabe fazer tudo na empresa que ele construiu, do começo ao fim. Do contrário, ele pode não ter o êxito que pretende. Por mais que ele fale, vou contratar especialistas para cada setor, tudo bem. Só que se você não tiver noção do que acontece em cada setor, eles podem te passar para trás e você ir à falência por recursos mal conduzidos. Então, nesse sentido, ele precisa, por isso que nós vamos habitar, como vamos falar, como está na questão 560, todos nós vamos passar por
todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Não tem como furar a etapa. Primeiro eu obedeço, conforme a questão 540, depois comando. Isso em relação ao físico. Primeiro obedeço o corpo físico, e depois, quando eu estiver na condição de perispírito, eu comando o físico. Mais tarde eu comando e dirijo os fenômenos morais. Fenômenos morais é a inteligência. E para comandar a inteligência eu já tenho que ser consciência. Só que não tem como. Primeiro eu aprendo, depois eu venho e gerencio os mesmos elementos por onde eu passei. Você falando isso, Sebastião, eu lembrei da outra dúvida que ficou no estudo do domingo passado, que eu falei que eu já ouvi você falando que eu acho que é lá no começo, com os elementais, né, vai se experienciar, né, começa, acho que é no mineral, ou antes, não sei, começa na luz, no ar, na água, depois na terra, né. Aí eu comentei isso, ela não entendeu, aí eu falei para você. Aí, que nem você falou agora, né, passar em todas as partes, aprender, né. Primeiro na luz. Da física, Sebastião, domingo passado, aí surgiu essa dúvida, o seguinte, Lucy veio com essa fala da luz, porque eu sempre entendi e sempre foi colocado o seguinte, que o humano, ele veio a partir da água, porque quando você pega o líquido amniótico, no qual o bebê é gerado, ele tem as mesmas propriedades da água do mar. Se você fizer uma análise físico-química, você vai encontrar lá todos os elementos da água do mar no líquido amniótico. Por isso, deduz que a vida começou na água. E aí, Lucy falou que você colocou, certa feita, que não, que a luz é que deu origem a tudo. Aí, realmente, eu não sei exatamente, porque eu tinha essa ideia da água, entendeu? Nem foi eu. Faça-se a luz. E a luz se fez. O primeiro elemento que foi criado foi a luz. Isso é Gênese bíblica. E se você imaginar, qual o menor fascículo de luz do cosmos? O Espírito. Joana de Ângeles. Bezerra de Menezes. Tudo que existe foi feito à base da luz, que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. A luz é viva na sua expressão mais simples. A expressão mais simples que eu conheço é o Espírito. E entende ou atende o comando da mente. Caena, primeiro no nosso planeta aqui já. Primeiro é a luz do Sol, dos elementos, que se transforma na estrutura do ar, que se transforma na estrutura da água, que se transforma na estrutura da terra. Isso é o espírito Caena em Canção da Natureza. Mas na realidade, nós estamos falando da luz cósmica. O Sol é apenas um estágiozinho mais grosseiro. Então, veio luz cósmica, a primeira coisa que a luz cósmica se transforma em fluidos. Miramês. O espírito começa como um fluido divino. Que é luz. Então, você imagina, é luz. Por isso que não existe nada que não seja luz. A matéria não é luz coagulada? Sim, sim. E água não é matéria? É. Então, você vê, vai dar no mesmo. Porque o átomo é feito de... Começa pela parte mais sutil dele, são fótons, não são? Fótons, sim. Partículas da luz elétrica. Aí o Calderaro fala que um fóton é uma entidade viva da natureza. Um fóton, que é um elemental. E Ramatiz fala que num elétron existe um elemental que comanda e outros que obedecem. Quem obedece que está dentro do elétron são um agrupamento de fótons que compõem o próprio elétron. Ou seja, não existe nada em natureza que não seja elementais em estágio X ou Y. Do reino primeiro, lá, a união de 2 ou mais princípios inteligentes, até o pré-humano, tudo é elemental.
Por isso que Ramatiz fala que, e está no capítulo 9 de nosso livro, que eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive compondo todas as partes do nosso corpo físico e perispiritual. Aí você vai falar, não é elemental depois que se humaniza, porque aí se dá o nome de humano. Mas até o pré-humano, elementos. Aí vem o senhor Divaldo Pereira Franco, já que ele está perto de partir, eu acho que ele está falando isso agora, porque vai que queiram me triturar, eu já estou saindo pela porta da frente, né? Muito bem da frente. O pré-humano nunca chegará ao reino humano sozinho. Então, nunca um orixá, que nós falamos, um elemental, vai chegar a ser humano sozinho. É um grupo de pré-humanos que forma o humano. Uhum. Aí eu fico imaginando o sistema digestivo, o sistema respiratório, cada um elemental pré-humano que está comandando. Eles podem ir trocando de lugares, né, de acordo, porque eles vão aprender tudo no corpo, até que se torna, além do corpo físico, o corpo perispiritual. Uhum. E o próprio Kardec, Leon Denis também, o corpo perispiritual é a alma evoluindo. Uhum. Até que chega no mundo mental, agora ele se humaniza, ou melhor, se individualiza como alma. Uhum. Mas quantos elementais pré-humanos que gerenciam agora os corpos perispirituais? Os chakras, etc. É tudo uma cadeia, né, Sebastião? Sucessiva, não é isso? Não tem como. Se você imaginar o planeta Terra como o corpo ciclópico do Cristo, nós fazemos parte desse corpo, dessa alma que gerencia a própria Terra, como Kardec coloca. Então, se você pegar na página 39 do nosso livro, você vai perceber Kardec falando que nós estamos dentro de outros seres ou fazendo parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, sob a regência de um espírito-chefe que é o Cristo. Aí eu fico imaginando dentro de um Francisco de Assis, ou dentro de Joana, ou um outro espírito, mas eu estou dentro de alguém que eu afinizo. Então, se a gente gosta tanto de Joana, de André, etc., se você imaginar Francisco de Assis, deve ser já um galinho mais fortinho dessa árvore. Porque dentro de Francisco está a própria Joana, Miramês, etc. Ele é o cabeça que conduz esses demais. Eles fazem parte da consciência. Quando você vê Divaldo Pereira Franco com um português quase impecável, só não é impecável porque ele ainda tem lá o baiano, ele fala culpa. Você já viu ele falar, quando ele não fala culpa. Uhum. Isso é meio baianês, a linguagem lá. Mas ele fala que Bezerra de Menezes são... Ué, mas ele não está falando de um ser só? Como que põe esse verbo desse jeito? Bezerra de Menezes são 10.000 espíritos, formando a consciência que nós conhecemos como Bezerra. Uhum. Por isso que eu falo que espírito mais espírito se une para formar. O Bezerra já não é quase um anjo? Né? Para mim ele já é um anjo, porque é um espírito guia, um guia da humanidade. Então, para mim é um ser angélico, mas tem 10.000 espíritos que se uniram para formar a consciência Bezerra de Menezes. Uhum. Aí você imagina agora vários Bezerras se unindo, vai formando os seres maiores, até chegar nos Cristos. Sendo assim, Sebastião, por isso que se questiona tanto e a gente fala que, pela lei, você é que comanda seu corpo, você é dono do seu corpo, você faz com o seu corpo o que você quiser. E quando a gente vai olhar assim, mais minuciosamente, veja se meu raciocínio está errado, a gente vê o seguinte, que a gente não pode dispor desse nosso corpo assim, de maneira autônoma, como a gente pensa que pode, né? Porque esse corpo não é somente nosso, né? Não é isso?
Tanto que nós colocamos com Lancelin, da obra Iniciação Viagem Astral, o corpo tem tanta autoridade que se o espírito, a alma que está gerenciando, não o promover, ele prefere o suicídio. Ele se suicida, ele induz a alma ao suicídio, ele prefere fracionar e ir para outros corpos do que ser maltratado, ser dilacerado pela alma que às vezes pensa o que você está falando. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Faço o aborto, faço isso, faço aquilo, mas o corpo não é teu. O corpo só é nosso o dia que eu transformá-lo, todo ele, em forças vitalizadoras, modelo organizador biológico, mas ainda não é meu. Transformei nos demais corpos até o mental, do mental em virtudes à luz do amor incondicional. Aí agora é meu. Agora esse tesouro a traça não corrói, o ladrão não rouba. Esse é patrimônio do espírito e não perde jamais. Mas da mente para baixo você pode perder tudo se houver negligência. Sobre a luz. Desculpa. Não sei. Ele estava falando hoje na live ali sobre a gente pode se alimentar somente da luz, né? Você está falando hoje. Exato, se nós soubermos canalizar, porque se tudo é feito de luz, eu posso ajuntar uma porção, que é a ideia do próprio Kardec, para não existe nada que não seja uma porção dessa energia. Ele estava falando da luz no seu estado mais original possível. Então, uma molécula, um embrião, isso, aquilo é uma porção. Tanto que ele fala que uma molécula física é uma porção da molécula primária. Então, se eu souber arrebanhar uma porção desses princípios inteligentes, que é o que ele narra na questão 613 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse recurso, assimila uma porção de princípios inteligentes. Com eles eu faço o éter cósmico, o fluido universal, matéria mental, energia mental, bioenergia. A partir daí eu posso nutrir qualquer parte do meu ser, porque a bioenergia gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Por isso que fala que, em sentido profundo, a alma em si só se nutre de amor, que pega o amor na origem, que é o prolongamento do psiquismo divino, que na realidade é o próprio espírito na sua nascente. Quando nós tivermos essa condição de saber fazer isso, como aquele espírito na obra Saúde de Miramês, então ele está lá meio parado, olhando para aquela árvore, percebe que a árvore necessitava apenas de 2 fascículos de luz. E vinha 2 fascículos de luz brincando de viver. E ele pede para eles diminuir a velocidade, porque imagina, 300 mil quilômetros por segundo. E aponta a árvore. E a hora que eles chegam na árvore, completa o ciclo e ela envia uma infinidade de forças vitalizadoras na direção do espírito que fez isso. Agora, se você soube que eu necessitava de 2 fascículos de luz para completar meu ciclo, agora você sabe fazer com a luz toda que eu vou te ofertar para curar alguém, para fazer o que for necessário fazer. Então, se nós sabemos, ou se nós soubermos combinar esses elementos, como sabia e sabe o indiano Satya Sai Baba. Como que ele pegava a mão aqui, na hora que fechava já tinha algo materializado. Ele conhecia os elementos, tinha autoridade moral para dar ordem, sabia uni-los e confeccionar o que ele pretendia, e por isso materializava desde uma estrutura do corpo físico a uma joia rara e assim por diante, como um anel de diamante que ele fez para uma jovem senhora. Mas a hora que ela olhou aquela pedra que assustava qualquer um, que era grande, pô, mas não tem a sua imagem dentro dele? Além de querer o anel, tudo bem. Ele pegou, apertou a mão dela, fechou a mão dela. A hora que abriu, a imagem dele estava esculpida dentro da pedra de diamante. Como se faz isso? Nossa. Isso na frente das pessoas.
Então, quando eu conheço os elementos e sei coordená-los, eu posso viver da luz, porque eu vou atrair a luz e fazer tudo o que necessito, porque tudo que é feito a partir dela, dessa luz cósmica até a luz do Sol. E daqui para a Terra, que é uma combinação já dos 4 elementos, mas mesmo sendo a Terra a evolução da água, ela não faz praticamente nada sem o auxílio da água. Então, a lei entrelaça os retardatários. A água não mantém o equilíbrio sem a presença do ar. Pode fazer a experiência, compra uma bomba a vácuo, põe uma jarra pela metade de água, põe a bomba a vácuo, extrai o ar da jarra, vocês vão ver a água ferver em temperatura ambiente. Perdeu o equilíbrio porque extraiu a estrutura do ar. Se você tirar a luz da estrutura do ar, a molécula desmonta. Porque há a consciência dos próprios átomos que faz o que nós chamamos de entrelaçamento quântico na ordenação dos átomos para formar a molécula. Se não tem essa consciência que é luz, que são os fótons, que nós chamamos de magnetismo, para fazer isso, tirou essa estrutura da luz, desmonta-se o próprio átomo. Por isso que tem muitos elétrons, átomos que perdem um elétron e desequilibra. Se não tiver outro átomo para compartilhar um com ele, simplesmente ele se desmancha. Está muito confusa a ideia? Não. Não. Olha, muito obrigado. Eu vou te perguntar, depois eu passo para a Miranda. Quando você fala que o corpo tem o direito de expulsar a alma, né? É porque a alma não está sabendo comandar e ele fica doente, né? Exato, ela está maltratando, está dando a ele uma sobrecarga de trabalho sem o energismo necessário para que ele realize o próprio trabalho. Por isso que falamos, então, a célula-tronco, ela sabe fazer qualquer tecido do corpo. Ou transforma-se em qualquer célula, em qualquer parte do corpo. Mas sem nada, se eu não der a matéria-prima, o alimento de qualidade, as condições, como que ela vai fazer isso? Aí eu vou falar, não deu certo a minha mentalização, não construí um órgão novo, coisa nenhuma. Se você não dá as condições, não só de alimentação, mas da harmonia do pensamento, dos sentimentos, palavra, atitude, dá as condições harmônicas para que ela possa. E se for o caso, pode acontecer num relance. Tanto que Kardec identifica e testifica que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. E Camille Flammarion, por ser um astrônomo, aprofunda e fala, não, em alguns dias. E com a mentalização você pode criar um órgão novo. Então eles vão aprofundando, e depende de quem está no comando. Por que Sai Baba só faz um movimento e já te entrega o objeto que você pediu ou que você mentalizou? Como que ela aparece dentro de um avião a 920 km por hora? Como que ele sai da Índia e vem na Mansão do Caminho consertar o coração do Divaldo Pereira Franco? Porque foi o que aconteceu, vocês sabem da história. Ele estava desenganado do coração. Assim que ele pensa, o cara aparece materializado ao lado da cama. Por isso que ele foi lá na Índia agradecê-lo pessoalmente. E levou testemunhas, porque foi uma equipe de 16 pessoas. Então não tem. Quando você tem... Isso está no nosso livro aqui. Quando você domina os elementos no sentido de coordená-los, você não precisa mais de mãe para gestar um corpo. Você mesmo constrói o seu próprio corpo. Você não precisa terceirizar a gestação, nem pegar o espermatozoide do pai. Eu estou me esforçando para no futuro eu conseguir essa proeza. Ô, Sebastião, pode chamar isso de gravidez híbrida? Quando você constrói algo assim, não? Esse é muito mais do que híbrida. É isso que eu queria. Que a híbrida é diferente, é um ser exógeno que vem para fazer o papel, né?
Agora, Exato. nesse caso aí, é você mesmo, o pensamento que vai lá e constrói. Exato. Você tem todo, você já foi homem, você já foi mulher, você tem todas as matrizes em você. Então você junta os elementos e compõe a carruagem. Ok. Miranda, desculpe, minha filha, pode perguntar. Desculpe. Estão monopolizando aí, Miranda. Agora é a sua vez. Não, bem tranquilo. 3 perguntinhas, Sebastião. Então, quando o Sai Baba materializa uma joia, um relógio, isso tem uma data de validade ou vai viver muitos e muitos anos, por exemplo, um relógio? Se eu guardar lá na gaveta, ele vai continuar lá muitos e muitos anos? O material que ele usa, Miranda, segundo os ouríveis, supera qualquer estrutura feita no planeta Terra. Quer dizer, pode durar 1000 anos. Então, não é... A gente que tem pouca experiência, você pega um material de segunda, de terceira, você consegue aglutinar, não consegue manter, mas o dele é outra história. Então, a luz se transforma em ar, o ar na água, a água em terra. Então, a gente ouve muito falar que a água do planeta é a mesma desde que o planeta foi criado. É a mesma água caindo, evaporando e mudando de lugar. Então, na verdade, não. Na verdade, sempre tem água nova, assim como é no macro, é no micro. Então, a gente pode comparar a água do planeta com o sangue do nosso corpo, que está sempre sendo produzido e se renovando? Com certeza, não tenho dúvida disso. E quantas energias do nosso planetinha que já está em outros planetas, porque é um eterno ciclo. Então, o planeta é uma escola, o que vai se desenvolvendo aqui vai enviando para Marte, para Júpiter. É feito esse processo de evolução também dentro das estruturas. Se o nosso corpo, nós transformamos o energismo dele em energias perispirituais, e até chegar nas virtudes, componentes da nossa própria consciência, no organismo que nós chamamos de sistema solar, o circuito acontece entre todos os planetas, mas o nosso sistema solar está relacionando com outro sistema, dentro de uma constelação que relaciona com outra constelação, ou seja, tudo que existe no universo está em perpétua interação. Por isso dizer de Leon Denis, o universo inteiro, tudo que existe no universo existe dentro de mim. Tudo que existe em mim existe no universo. Ótimo. Então, voltando para o assunto da luz, só para ficar claro para todos nós do grupo, luz, quando fala em luz, é sinônimo de psiquismo divino? Você pode chamar o primeiro fascículo de luz, para ficar mais didático, o espírito recém-saído do psiquismo divino. Mas se você for analisar, o próprio psiquismo divino é luz, o hálito divino é luz, e etc. Mas se quiser imaginar didaticamente para ficar mais fácil, então faça-se a luz. Aí nasce o espírito, e a luz se fez. E até no segundo livro vai estar esse detalhe, esse enredo. Então, a partir dali nasce um fascículo de luz cósmica. E a partir dali, tudo que existe é feito dela. É sinônimo, né, Sebastião? É princípio inteligente, né? Princípio inteligente, fascículo de luz, átomo primitivo, mônada primitiva, tudo sinônimos. Para, Juju. Olha só o que Jesus falava sendo explicado agora. Tentando entender agora. Eu tenho mais uma pergunta, então, Sebastião. Vamos imaginar uma pessoa, um homem, síndrome de Down, 65 anos de idade, passa quase, no momento atual, deitado numa cama, tomando papinha, não se movimenta, é surdo, não enxerga. Então, eu fico pensando assim, a energia vital dele, o que mantém, o que produz, qual é o movimento que está acontecendo ali, que produz a energia vital, ou, como você falou antes, que quem está no comando já não é um espírito, são os elementais, né, os pré-humanos. Então, eu fico pensando, eu olho para ele, é um caso que a gente tem perto da nossa família,
amigos da família, e aí eu penso, mas o que produz essa energia vital dele? Então, Né? E a prova também que tem, né? Porque são 65 anos nessa vivendo assim, né? Então, ou ele veio lecionar amor para os enfraquecidos na estrada, ou com certa rebeldia passando pelas correções. Então, quem mantém a vitalidade do corpo é o modelo organizador biológico, o corpo vital, que canaliza a energia diretamente do Sol pelo centro canalizador que ele é, e sintetiza no baço que vai distribuir vitalidade por intermédio do sangue. Então, enquanto o coração bater, um corpo não morre, por mais que não tenha um comando para levantar. Então, uma infinidade de seres desse primeiro núcleo do psiátomo, que é o bion, estão trabalhando na manutenção da vida. Então, se não há movimento, então não precisa do corpo seguinte, que é o corpo dos instintos, movimentá-lo. Mas tem movimentos acontecendo que nós não estamos vendo, senão o coração não batia, senão não haveria respiração, ele não comeria papinha porque não teria os movimentos, né, peristálticos para que houvesse a deglutição. Então, tem comandos, mas não como nós gostaríamos, que o corpo andasse, que ele falasse, que com certas funções não é de interesse nem da consciência que está conduzindo, nem dos elementais que estão ali aprendendo a infinidade de lições. E principalmente a família exercitando a compaixão, os cuidados, a caridade, etc. E fazer para o outro é fazer para si mesmo. Talvez a família necessite mais dele para exercitar certos valores do que ele da própria família. Que bacana. Sim, muito bom. Obrigada, Sebastião. Até mesmo o mal, que no caso não é o mal, trabalha para o bem, né? Então tudo concorre para o bem, né? Com certeza. Para que na realidade tudo é bem, nós é que enxergamos como mal o que não é. Ah, tá. Eu coloquei no segundo livro que o mal é a ausência ou a ignorância do bem, porque não é uma criação de Deus, não tem vida própria. É um estágio, porque se as próprias trevas estão a serviço da luz, o mal é um estágio do amor que está a serviço do bem. Vanilde. Eu quero fazer uma. O Divaldo disse que vão encarnar muitos luminares, uma quantidade bem enorme. E as mães ou outros corpos estão preparados para recebê-los? São as mães que vão recebê-los? É o que eles estão selecionando. Em muitos corpos, ele mesmo narra que, por inabilidade, às vezes, dessas mães, aí vai parecer que o filho está com autismo. E são esses espíritos de alta hierarquia trabalhando esses corpos, nesses processos que nós chamamos de autismo, que é uma das expressões, para que daqui a pouco ele possa vir com elementos mais elaborados. E assim como o Miramês também narra que, às vezes, certas doenças nervosas são mecanismos de evolução do próprio corpo para que no futuro tenha um DNA diferenciado. Mas esses seres estão tão habilitados que eles podem reconstruir o universo psicobiofísico da mãe durante a gestação, dependendo se ela tem a predisposição ou os valores mais essenciais, que são os valores morais. O restante, se for o caso, a carruagem biológica, psíquica e emocional, eles dão uma reorganizada em tudo. Por isso que tem mães que na gravidez sara de todas as coisas que sentia antes. Mas tem mães que eram super saudáveis e desenvolvem todas as dores depois da gravidez. Vocês sabem disso. Os dois processos ocorrem. Mas eu fico imaginando quando o Divaldo falou isso, porque tem mais de 10 anos, acho que tem mais ou menos uns 15 anos,
volta a falange de Bezerra de Menezes ou os 10.000 espíritos. Só que volta também Francisco de Assis com sua falange, Joana de Ângeles, André Luiz, os filósofos pré-socráticos, os cristãos. Quando ele fala os cristãos primitivos, você imagina todos os apóstolos. Aí você fica imaginando quanto. Eu calculei, mais ou menos, esse é o cálculo que fizemos na espiritualidade, que é mais ou menos 2.500.000 espíritos do naipe de Mahatma Gandhi, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros. Aí você vê uma criança, eu acho que mais ou menos 8 anos, aquela criança que faz o discurso lá defendendo a vida, falando do aborto, como que tem uma lucidez daquele que foi aí na Bahia, Betinha, lá em Cascavel, né? Lá na Chapada Diamantina. Não, Sebastião, Cascavel não é na Chapada, não. Cascavel é no Paraná. Não, tem um Cascavel aí também, mulher, na Bahia. Não conheço, não. Eu fui lá, só que chego lá, de cara, um menininho de 8 anos comprou meu livro. Falou, eu estou montando uma palestra, então eu já estudei André Luiz, estudei Emmanuel, foi falando das obras. O que você pode contribuir com a minha palestra? Eu fiquei de queijo caído, menino, 8 anos. Você estudou Evolução em 2 Mundos, Mecanismo da Mediunidade. Ele foi falando só obras que nem eu entendi direito. A Grande Síntese de Pietro Baldi. Eu falei, eu não sei se o meu livro vai te acrescentar tanta coisa depois desses mestres aí. Mas trocando ideia, como se, certo? Se fosse, com todo respeito, um Raul Teixeira, um Divaldo Pereira Franco, com o material que eu tinha coletado com 8 aninhas. Aí você vê o outro aí falando defendendo a vida. Incrível, né? Estão chegando de fato mesmo nessa moçada e não tem como negar. É Cascavel mesmo, né? A Chapada. Para mim é Cascavel. Eu não conheço. Eu, para mim. Cascavel. Eu até achei interessante. Eu só sei que até o GPS sumiu. A hora que chegou perto lá, sumiu a cidade lá. Gente do céu, e esse menino, esse prodígio lá, então? Pois é, tá, você vê, nesse lugar, mas para quê? Lá desce ETs, à luz do dia. É o único lugar no planeta que produz alimentos o ano inteiro. Você pode plantar qualquer dia, qualquer hora, o ano inteiro. Então, ele não veio em qualquer lugar, não. O cabra veio... Ali na Chapada e no vale, lá de onde eu nasci, ali são portais de entrada, Sebastião. Ali são portais, por isso. Sim. Ele veio, acho que já veio, nasceu pronto. Nossa, não sabia disso, não. Eu devia ter perguntado para ele, você existe mesmo? Você veio pelo um útero normal ou você está aqui materializado? Que negócio é esse? Rapaz. Sebastião, já que a gente está falando dessas crianças prodígios, então, como é que eu vou montar essa pergunta? Qual que é a missão deles a nível de comunidade ou a nível escolar? Eu não sei, porque aqui eu tenho uma amiga que tem um menino de 6 anos, coleguinha da Ju. Ele fala francês, fala alemão, fala inglês. A prof passa no quadro em português, ele copia em inglês. Mas ele é muito sensível, ele chora muito, ele sente o sentimento dos outros, ele não come carne de forma alguma. Quando ele até comia, quando ele passou a compreender que o bichinho tinha que morrer para ele comer, ele parou de comer. Então, assim, e aí a gente fica olhando, né, e vê o despreparo da própria educação, e tanto os pais também, né, que precisam dar os seus pulos para poder lidar com uma criança assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desses seres iluminados aí. Então, vamos lembrar Emmanuel. Ele não veio para reorganizar toda a parte da educação em nosso país e da política. Então, eles vão restaurar todo esse processo, tanto a reforma política como a educativa. Então, você vai desmontar inteiro, porque o que virou a nossa educação na atualidade?
Onde está a verdadeira cultura em nosso cenário nacional? Então, vai reorganizar. É como no próprio dizer do Emmanuel, nós vamos ter que voltar às origens e refazer o caminho. Porque antigamente eu lembro disso, porque minhas irmãs foram até o 4º ano primário, depois fazia mais um estágiozinho lá de alguns dias lá que, na cidade vizinha, depois já estava pronta para lecionar. Hoje a gente percebe que aquele 4º ano tem pessoas que do ensino médio não têm aquele conhecimento hoje. Ou às vezes até na própria curso, né, de pedagogia, o que se desenvolvia com esse conteúdo. E foram desconfigurando e eles vêm para reordenar, colocar as coisas em seus devidos lugares. Só a reencarnação explica mesmo, né? Não tem como, se não acreditar na reencarnação, você não vai entender essas realidades. Vai falar que Deus usou um produto de melhor qualidade e o cara já nasce gênio. Não tem explicação. Na outra religião... Porque quando você lembra do maior cirurgião em conhecimento e o menor em tamanho, que ele tinha 7 anos de vida quando ele ganhou esse prêmio. Uma criança com 7 anos tinha que pôr uma banqueta para poder fazer a cirurgia, com uma técnica que nenhum médico do planeta tinha. E o outro lá, um outro menino com 9 anos, o maior professor de história do planeta com 9 anos. Ou aquele outro que o Divaldo fala, que ele entrou direto na universidade com 6 anos, já tinha lido o equivalente a esses carrinhos que a gente leva para fazer compra na feira, acho que uns 3 carrinhos de livros sozinho, porque ele lembrou que sabia falar com 2 meses, que sabia escrever com 4 meses, etc. E ele entrou direto na universidade e já foi fazer coisas simples, física nuclear, biologia molecular, coisas básicas. Desafiando os reitores que sabatinavam, ou aquele outro menino que o Divaldo fala, com 8 aninhos. Você sabe quanto é a raiz quadrada de x, etc? Não, mas pergunta que eu respondo. Quando os doutores faziam as perguntas, ele gastava 8 segundos para responder, que nem os cientistas, um grupo de cientistas com calculadoras científicas gastaram 21 segundos para fazer o cálculo que ele fazia em 8 segundos. Então, de onde ele tira? Enquanto um pensa que sabe, ele realmente é a própria informação. Mas nós vamos chegar lá também. Eles só estão mostrando que nós podemos ir mais longe do que já fomos. Verdade. Eu vou fazer uma pergunta para o Sebastião, que você falou em autismo, essas pessoas especiais. Os ovoides, a gente encontra, assim, no nosso meio, no ser humano, pessoas assim? Porque eu conheço uma que eu acho que ele é, mas eu não posso afirmar. Uma inteligência, assim, fora do comum, mas, lógico, ele não expandiu nada. Ele vive trancado na casa dele, com celular não, notebook, né, o computador, e já leu não sei quantos livros, ele dava até palestra em centro espírita. Hoje ele vive trancado mesmo no mundo dele, mas eu não sei porquê, às vezes eu acho que ele é tipo uma pessoa ovoide, né? Essa não é ovoide, não. Essa é um super... Vamos dar só um exemplo num jovenzinho que os pais frequentavam a casa espírita e todos os dias que iam para a casa espírita convidavam o menino. Essa história quem narra é o Raul Teixeira. E teve um dia que os pais chegou, porque ele nunca aceitava o convite, aí ele combinou com a esposa, falou, vamos chegar ele na chincha, vamos colocar ele contra a parede. Aí chegou, ele sempre ficava também isolado no quarto, tocando uma guitarra. E aí os pais falaram para ele ir para a casa espírita, para aprender isso, aquilo, etc. Ele ouviu e tal.
lá na casa espírita ensina vocês a falar da vida alheia, a brigar, porque o que eu vejo aqui é isso, vocês fazendo isso, e isso eu não quero para mim. Se for isso que aprende lá, eu prefiro continuar tocando minha guitarra e continuo tocando. Eu queria que ele fosse para o centro espírita, mas não dava o exemplo daquilo que se aprendia lá. Então, por que eu vou fazer lá? Então, é esse ser que às vezes foi fazer palestra na casa espírita, mas não tem com quem falar. Então, o conteúdo que ele quer dividir, não tem ninguém para ouvir. Ele acaba ficando nesse mecanismo de introspecção, continua estudando, mas falta alguém com a capacidade, com a consciência, a mente aberta para ouvir o que ele tem para dizer. E ele se entedia, porque ele quer dinamismo, quer expandir a sua própria consciência, e não encontra ambiência. É onde ele se retrai. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.